Precisa se abrir, precisa questionar, debater mais com a sociedade, de modo a encontrar soluções para todo esse problema e atender mais rapidamente os anseios, principalmente com a reforma dos recursos, do sistema recursal. Enfim, a missão é muito grande, mas havendo vontade política, principalmente do próprio judiciário, acho que conseguiríamos alcançar um termo. Não sei se respondi. Obrigado. Acho que nós precisamos fazer uma revisão do contrato social. Revisão da Jacob. Concedo a palavra agora ao professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para responder a questão apresentada pelo professor também. Eu agradeço ao professor da MEC pelo questionamento e eu só lhe posso dar uma resposta um tanto quanto desalentadora. Por que a antecipação da tutela ocupa essa posição central? O ministro Antônio Carlos falou em 90 milhões, não é, ministro? 90 milhões de ações, né? 92 milhões. Se nós observarmos o que isso significa, considerando que a população brasileira hoje está perto de 200 milhões, significa que há um número, e aí analisando pessoas capazes, né, há um número muito próximo da nossa população, cada ação são 2 litigantes, no mínimo, um número muito próximo da quantidade da população que está litigando no Poder Judiciário. E isso é assustador. Uma sociedade que está com 90 milhões de ações no Poder Judiciário é uma sociedade que tem algo de muito complexo, para não falar algo de errado que está acontecendo. Uma explicação para isso está na Praça Tahrir, lá na capital do Egito, no Cairo. As pessoas foram para lá. Por quê? Porque disseram que lá que ia resolver os problemas contra o Hosni Mubarak e depois contra o governo islâmico. E o judiciário virou uma grande Praça Tahrir. É para lá que as pessoas vão, porque disseram que lá resolve os problemas. Talvez as manifestações agora do meio do ano sejam uma demonstração de que esse modelo está se esgotando, de que não seja mais o judiciário a saída para os problemas. As coisas estão se tornando bastante mais complexas do que eram. Tanto é que naquelas imagens dos saques, as principais lojas atingidas eram de companhias telefônicas, de bancos, e se tivessem ali próximas porque também fecharam, né, sucursais de companhias aéreas. Hoje, quando nós vimos para cá, nós fomos testemunhas de um acontecimento que é muito justificativo disso. Nosso voo foi cancelado ou foi atrasado porque não tinha tripulação, por algum motivo. E aquilo ia ficar, de qualquer forma. Estávamos, a professora Silmar e eu, aguardando lá o voo por 3 horas. E uma pessoa que estava lá presente foi questionar a companhia o que estava acontecendo. Então, daqui a 10 minutos nós damos uma explicação. E passaram os 10 minutos. Bom, daqui a 10 minutos a gente dá uma outra explicação, porque agora a explicação é que não tem explicação. E houve um aglomerado lá dos passageiros e um deles liderou lá um movimento dizendo o seguinte: olha, ou vocês resolvem um problema ou nós vamos impedir que haja embarque no próximo voo para Florianópolis, porque todo mundo tem compromisso, etc. E tal. E uma pessoa lá disse: não, vamos para o juizado especial. E o outro passageiro saiu: o juizado não resolve. Então há um certo sentimento, e o problema da antecipação de tutela é exatamente isso. Eu quero resolver o meu problema enquanto eu sou vivo, enquanto eu não posso andar, enquanto eu posso viver. E essa solução ela se eterniza muitas vezes e nós não conseguimos resolver a causa do problema. O ministro Antônio Carlos falou: o STJ virou um tribunal de terceira instância. O ministro Luiz Felipe também falou algo muito correto: viramos o serviço de atendimento ao consumidor uma sucursal do saque das grandes empresas. Então, é também uma situação em que eu sou obrigado a buscar uma tutela antecipada porque o aparato de consumo não funciona. Então, na raiz do problema da antecipação de tutela, talvez esteja algo muito mais grave, que é uma falência dos mecanismos regulatórios no país. Os grandes setores que criam problemas são mal regulados.
ou são regulados por órgãos que acabam sendo capturados pelo sistema. E com isso, o judiciário está absolutamente atormentado por tantas ações de pessoas que querem algo muito difícil, que é o respeito a seus direitos. Como, por exemplo, voar no horário para não fazer com que a distintíssima assistência da Escola da Magistratura de Santa Catarina fique a nos esperar por 1h30 por uma palestra marcada para as 2h30. É esse tipo de antecipação de tutela que nós estamos em busca. Algo que nos impeça de ir ao judiciário buscar aquilo que nos é assegurado pela Constituição de maneira elementar. Parece-me que hoje no país só se asseguram direitos se eles forem judicializados. E há algo muito errado quando nós chegamos a esse ponto. As jornadas de junho talvez sejam um alerta de que esse tipo de situação não mais pode continuar. Espero ter respondido com mais desalento do que alento ao questionamento que o professor Adamec nos colocou. Muito obrigado ao professor Otávio. Eu vou pedir licença, porque o ministro Antônio Carlos Ferreira acaba de me dar uma notícia sobre esse ponto que Vossa Excelência tratava, que é surpreendente. Eu pedi à Sua Excelência que compartilhasse com os colegas. Quanto à antecipação de tutela, encontra-se sob minha relatoria um processo que chegou no Superior Tribunal de Justiça a questão de 5 anos. A questão de 5 anos é um processo que trata, o professor Otávio conhece, o caso do Palácio da Guanabara. É um processo que foi ajuizado em 1897. E pela Princesa Isabel. Autor do processo, Princesa Isabel. Um processo que ficou mais de 50 anos paralisado, perdido no tribunal. Garanto que não estou com esse processo há 100 anos. E nem levarei 100 anos para decidir. Mas, enfim, isso demonstra as mazelas, né, ainda existentes. Mas nesse caso, se houvesse uma tutela antecipada, o problema teria sido parcialmente resolvido. Obrigado. Muito bem, eu gostaria de agradecer as presenças muito ilustres dos nossos palestrantes e também do nosso debatedor. Dizer que foi um privilégio daqueles, para poucos, ouvir uma referência tão pontual, tão segura e tão clara sobre os tópicos relativos à revisão judicial dos contratos, com a clareza da exposição do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira e com essa última intervenção que Sua Excelência fez, a penúltima, perdão, respondendo à questão do professor Adamec, que é a verdadeira música para os nossos ouvidos, de recolocar as funções do tribunal no seu caráter constitucional, do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de ser Superior Tribunal de Justiça, ele é um tribunal de legalidade e de fixação e de garantia constitucional do cumprimento da lei, né? E é o que nós temos visto do Superior Tribunal de Justiça, só que com um volume de causas que torna essa atividade quase que impraticável. Eu gostaria, portanto, de agradecer pelas contribuições valiosas, de registrar as presenças dos eminentes desembargadores Jorge Borba, Ronei Daniele, do eminente juiz de segundo grau, Altamiro de Oliveira, e de maneira muito, muito especial, do nosso presidente, Nelson Juliano Schaefer Martins, que, além de magistrado de qualidade reconhecida notoriamente, é um grande professor de processo civil e um cavalheiro daqueles com que todos têm o maior privilégio, o maior prazer de lidar. De publicamente dizer a Sua Excelência que toda a classe jurídica de Santa Catarina ficou extremamente feliz com a eleição de Vossa Excelência merecida para a presidência do tribunal, e o professor Otávio, que fala pelo Ceará, diz que não só em Santa Catarina o gáudio está presente. E também homenagear os nossos ministros de Santa Catarina, do Superior Tribunal de Justiça, que honram o nosso Estado nacionalmente. O ministro Jorge Mussi, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que é catarinense, mas que trilham o caminho do ministro Paulo Galotti, que foi presidente dessa associação, um grande presidente. Eu sou testemunha disso, porque acompanhava como filho de associado
o trabalho que ele fez, primeiro aqui, depois na Associação dos Magistrados Brasileiros, e precursor que foi do nome de Santa Catarina, junto com, claro, o ministro Hélio Mosman, mas precursor que foi do nome de Santa Catarina no STJ. E hoje nós temos muito orgulho, quando nós advogados caminhamos pelo país, de ouvir as referências da magistratura de Santa Catarina, também no plano nacional, do ministro Galotti, do ministro Mussi, que são referências, que são mencionados com admiração pelos nossos colegas em todo local que se vai, e que foi aumentada com a presença do nosso catarinense de adoção, nosso ministro Antônio Carlos Ferreira, que muito nos honrou aqui. Muito obrigado. Os trabalhos terão continuidade imediata. O professor Dr. Rafael Petef fará o anúncio agora da próxima mesa. Como é bom estar em casa entre amigos, né? É verdade. Dando continuidade aos trabalhos, né? Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, cumprimentar, parabenizar pela sua fala o ministro Antônio Carlos, o professor Otávio. Satisfação enorme receber todos aqui, né? Ministros, embargadores, nossos alunos, professores. A ideia dessa escola é ser referência no debate do direito. E é por isso que a gente não perde nenhuma oportunidade de usar esse espaço para isso. Portanto, todos que nos visitam saibam disso. No final de ano, no final de semana, puxadíssimo, né? A gente consegue energia aí para levar adiante. Então, para continuar os nossos debates, já dado o avançado da hora, né? Vou chamar então o professor Rafael Petef, a professora Simara Quinelato.
nosso debatedor, desembargador Ronei Daniel, já está a caminho, no clima de informalidade, alturas do trabalho, de não alongar demais. Seja bem-vindo à mesa, desembargador Ronei Daniel. Para dar início aos debates, esse tema tão palpitante, responsabilidade civil, que faz parte do nosso dia a dia, quem labuta na lei de direito civil sabe disso. Iniciamos as damas, a professora Silmara Pittenlato, pelo tempo combinado, e a gente segue os trabalhos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos os presentes, os senhores magistrados, senhores professores, senhores advogados, e estou muito contente de retornar a essa cidade tão bonita, tão agradável, de pessoas tão cordiais. Então, enfatizo o meu respeito também à Universidade Federal de Santa Catarina, ao professor Rafael Petef, que tive a honra de examinar em seu doutorado, brilhante como sempre. E também enfatizo minha honra em estar presente na Escola de Magistratura, que sempre é uma grande referência em todo o Brasil. Em todos os estados nós temos Escola de Magistratura, e o que representa muito para o estudo da evolução do pensamento contemporâneo. Cumprimento aos senhores ministros presentes, da atualidade, aos aposentados que honraram os nossos tribunais, e agradeço a presença de todos, lamentando o nosso atraso, que foi absolutamente involuntário, porque a companhia aérea atrasou bastante, e se não fosse a intervenção de um dos nossos, acho que não estaríamos aqui. Dentro do tema da responsabilidade civil, eu escolhi um tema da atualidade, que é o relativo às biografias não autorizadas, que está sendo discutida perante o Supremo Tribunal Federal. Eu tive a honra de participar da audiência pública convocada pela ministra Carmen Lúcia, representando a Comissão de Direito Autoral da OAB de São Paulo e também o Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu quero dividir a minha apresentação em 10 itens, todos eles resumidamente, é claro, e deixei disponibilizado a todos os sites que contêm a íntegra da minha manifestação, resumida, porque cada um dos participantes tinha apenas 15 minutos para falar, e esse tempo foi rigorosamente administrado pela senhora ministra. Mas quem estiver interessado no assunto, eu disponibilizei a íntegra da minha manifestação no Supremo Tribunal Federal. Então, a minha palestra vai analisar os seguintes tópicos: o caso concreto, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade 4815, que foi ajuizada pela Associação Nacional de Editores de Livros, ANEL. Segundo item, fundamentos na Constituição da República. Terceiro item, fundamentos no Código Civil. O quarto discute a hierarquia entre liberdade de expressão, de um lado, e direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, qualificados como direitos invioláveis. O quinto item analisa a censura privada por meio da autorização prévia, que é exigida pelo artigo 20 do Código Civil. No item 6º, analiso o pedido da ANEL. No item 7º,
biografado é titular de direito de autor, como alguns estão pedindo, não exatamente a ação. No item 8º, eu trato da responsabilidade civil, que é o grande tema deste painel. No item 9º, trato dos parâmetros que o Supremo Tribunal Federal poderia dar para apreciação dos casos concretos pelo Poder Judiciário. E no item 10º, as conclusões. Bem, primeiramente, nós falaremos sobre o caso concreto, que é a ação direta de inconstitucionalidade interposta pela ANEEL. Esta Associação Nacional de Editores de Livros pretende declarar a inconstitucionalidade do artigo 20 do Código Civil, sem redução de texto, para que seja afastada a expressão mediante autorização prévia em caso de biografias, tanto para pessoas comuns, abrindo-se, portanto, o leque das pessoas atingidas, como em um segundo pedido alternativo, apenas para as pessoas notórias, as impropriamente denominadas pessoas públicas. Bem, então, eu gostaria de lembrar os fundamentos da Constituição Federal. São vários fundamentos que eu tinha trazido em PowerPoint, mas não deu tempo de nós trazermos para todos os senhores. Então, eu vou lembrar o artigo 5º da Constituição, o caput, e também o inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o inciso 14, que é o acesso à informação. E depois, o inciso 5º, bastante utilizado por nós civilistas, é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Depois o inciso 9º, todos do artigo 5º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós veremos que o que a ANEEL pretende é a prevalência ou predominância desse inciso 9º, a priori e abstratamente, sobre todos os outros incisos do artigo 5º e de outros artigos da Constituição. E também o inciso 10º, que estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Prestem atenção, por favor, em algo que nunca me passou pela cabeça, que o constituinte, que a Constituição Federal colocou o inciso 10º, o conteúdo do inciso 10º, depois do inciso 9º. A ANEEL pretende que o inciso 9º tenha uma prevalência de entendimento, uma prevalência de conteúdo sobre o inciso 10º, porque o antecede, com o que realmente eu não concordo, não vejo como. Depois eu quero lembrar o artigo 220, que trata da comunicação social, e que no artigo, parágrafo 1º, estabelece que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à de plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, vírgula, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º e 10º, o 5º e 10º limitam a liberdade de expressão. 13 e 14. Depois o parágrafo 2º enfatiza que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Bem, entre os artigos que nos interessam, eu gostaria de lembrar os artigos 20 e 21, porque são esses que são questionados na ação da ANEEL, mas teríamos que relembrar todo o arcabouço de proteção dos direitos da personalidade pelo Código Civil, que estão nos artigos 11 a 21.
O artigo 20 é um artigo bastante longo, que precisa ser lido com muita calma, mas que exige a autorização ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação da exposição de imagem de pessoas. E o artigo 21 estabelece a proteção da vida privada. A primeira pergunta que eu faço é: a hierarquia entre liberdade de expressão e direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, qualificadas como invioláveis? Assim não me parece, de acordo com o estudo que eu fiz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho 2 casos para relatar muito rapidamente que demonstram que não há uma hierarquia entre liberdade de expressão em cima e os outros direitos abaixo. O que importa é a análise do caso concreto e não essa hierarquia abstrata que a ANEEL pretende dar à liberdade de expressão irrestritamente e afastando a responsabilidade civil no mais das vezes. Há um caso muito expressivo que é o denominado caso Elvanger. É um habeas corpus 82.424 de 2003 que vem do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma publicação, de várias publicações nazistas que ofenderam a todos os judeus e de um modo muito forte, muito veemente. Esse acórdão riquíssimo tem 488 páginas, que eu li em leitura dinâmica, mas foi muito proveitosa, com votos muito ricos e muito eruditos. Discutiu-se naquele caso concreto se há liberdade de expressão abstratamente considerada. Então o Siegfried Elvanger, que é o paciente desse habeas corpus, poderia ter escrito o que ele escreveu contra os judeus, negando o Holocausto e sendo até bastante sarcástico. Quem acompanhou esse caso deve se lembrar que o professor Celso Laffer deu um belíssimo parecer, o professor Miguel Reale Júnior também, e toda a comunidade judaica brasileira acompanhou com muito interesse esse caso. Foi um caso muito relevante. Então, a liberdade de expressão em abstrato, então, o autor pode dizer o que quiser. E como é que fica o direito ao respeito, à honra da comunidade judaica, que é um direito coletivo? Essa foi a discussão. Houve votos vencidos, mas os senhores precisam ser esclarecidos que eles não se referem exatamente a esse embate entre liberdade de expressão abstratamente considerada como primazia e os outros direitos. O voto vencido discutiu uma questão que me parece menor. Ser judeu é pertencer a uma raça? Essa foi a discussão técnica. 3 ministros, como o professor Moreira Alves, a quem eu muito admiro, Marco Aurélio e o ex-presidente do Supremo, que foi o Carlos Aires Brito, votaram contrariamente a tese vencedora, porque entenderam que ser judeu não é pertencer a uma raça. Logo, não poderiam se beneficiar, a tese sustentada pela comunidade judaica não poderia prosperar, porque o crime não seria imprescritível, como prevê a lei ordinária. Então, essa é a razão do voto vencido. O voto vencido não diz que a liberdade de expressão tem força abstrata. Então, não foi essa a discussão. Todos os votos, inclusive do ministro Marco Aurélio, riquíssimo, por sinal, e que votou em favor do habeas corpus do paciente Elvanger, todos os votos enfatizaram que não há liberdade constitucional absoluta, não há direito e garantia fundamental absoluto. Nenhum direito é absoluto, não tem primazia. O que importa é a discussão do caso concreto. E no caso concreto, a maioria que não se prendeu a esse tecnicismo, ser judeu não é raça,
porque o que estava por trás disso era um grande preconceito, era uma grande discriminação, conforme enfatizou o parecer do professor Celso Laffer. Então a maioria decidiu que, no caso concreto, a liberdade de expressão não poderia prevalecer, e sim os direitos de personalidade da comunidade judaica. O outro caso, em sentido contrário, caso concreto, foi a denominada Adin do Humor, que foi interposta pelos jornalistas, pelos atores, intérpretes, artistas do Cacete Planeta da Rede Globo de televisão. É a DIN 4451, denominada DIN do Humor, acerca de uma lei eleitoral que limitava bastante a atuação dos humoristas. E nesta DIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no caso concreto, enfatizo, que a liberdade de expressão haveria de prevalecer no confronto contra a suposta intimidade e respeito das pessoas que seriam satirizadas. O acórdão é muito bem fundamentado, ministro Aires Brito, relatando este acórdão, e merece ser lido. Esses são apenas alguns dos casos. Eu peguei 2 casos emblemáticos, o caso Elvander e Adin do Humor, mas nós poderemos passear pela jurisprudência do Supremo com grande alegria, porque os acórdãos são muito bem fundamentados, e verificarmos que não há uma primazia absoluta em abstrato da liberdade de expressão, como pretende a petição inicial da ANEEL. Num outro item, eu gostaria de analisar se a exigência de autorização prévia do artigo 20 do Código Civil configura censura, como estão apregoando, e esse é um discurso muito traumático para nós, que enfrentamos a censura estatal. Então, eu penso que não é um momento de nós ficarmos discutindo censura, porque não se trata de censura, e sim um embate e um debate entre 2 direitos assegurados pela Constituição Federal. No meu modo de ver, a censura do passado, que existiu e não existe mais, e ninguém pode ser a favor de censura, é claro que ninguém é. A censura estatal, ela veda o contraditório e ela vedava também a apreciação pelo Poder Judiciário. Felizmente, o nosso inciso 35 do artigo 5º assegura a inafastabilidade da tutela constitucional. Falar em censura privada é fazer com que a plateia leve um choque e todo mundo já se posicione em favor da ANEEL e contra a autorização para as biografias. E com esta consequência, livre, absolutamente livre e sem responsabilidade civil, que é o que eles pretendem, e o que é muito pouco divulgado. Eu gostaria que os senhores que estão interessados na matéria lessem os incisos 38 a 41 da petição inicial, e lá vocês vão tomar conhecimento do que realmente quer a ANEEL. Ela não quer simplesmente a dispensa de autorização, ela quer exatamente a dispensa sem responsabilidade civil. E é por isso que eu fui ao Supremo Tribunal Federal, fiquei contente de ter sido chamada, eram 50 inscritos e a ministra só chamou 17. Pelo menos eu pude ir e fazer um alerta a respeito do que estão querendo exatamente. A ANEEL pede, então, a interpretação constitucional para afastar a autorização prévia para todas as pessoas que sejam objeto de biografia, ou ao menos para as denominadas pessoas notórias, as celebridades, aquelas que participaram da história do Brasil. O problema é que pedem a não responsabilidade civil, dano sem indenização, quando, por exemplo, o fato for verdadeiro.
mas há fatos verdadeiros que não interessam para a história da civilização, a nossa história, a história do Brasil. Há fatos que são verdadeiros, mas que são da vida absolutamente íntima, privada e até um segredo daquele que é biografado. Exemplo, se a grande figura que está sendo retratada, que é o grande literato X, que teve uma vida importante e será importante para gerações estudarem a história dele, se essa pessoa teve um filho extraconjugal, o que interessa para nós? Se isso é um segredo de família, como pode ser, ou se é o filho que a esposa grávida trouxe ao casamento, depois que abandonou o marido e voltou, como é um caso concreto que eu conheço, e obviamente que eu não vou relatar, porque é caso confidencial da minha advocacia. O que interessa isso para o público? Nada vezes nada. Eu me preocupo muito com essa carta em branco, com esse cheque em branco que a ANEEL pretende, ao excepcionar inclusive fatos verdadeiros. Que fatos verdadeiros? Fatos que não interessam para nós? Interessa para nós saber que o presidente fulano de tal teve um caso extraconjugal? A mim não interessa nem um pouco, a não ser que esta pessoa com quem ele tenha tido um caso conjugal tenha tido ou tenha influa no governo, tenha influência no governo. Exemplo, não vamos falar de Brasil, Madame Pompadour e Luiz XV. Madame Pompadour, uma mulher belíssima, teve uma influência muito grande em Luiz XV, se tornou mecenas, protetora das artes e também uma pessoa a quem todos beijavam a mão.